Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver a dúvida que me enviaste pelo Facebook. Então é assim, eu não tive muito tempo para editar a questão porque já é um bocado tarde e acho que precisas disso o mais rápido possível. Por isso é que eu fiz aqui um print exatamente do que me tinhas enviado pelo Facebook. Pelo que eu percebi, exatamente a tua dúvida é a seguinte. Tens então esta expressão, ou seja, sabemos que a norma de 2u menos v isto é exatamente igual a 25. E depois sabemos então aqui que o vetor u tem exatamente as componentes 10 e menos 2. E sabemos ainda que o vetor v tem as componentes menos 4 e menos k. E o que é pretendido então, o e v são vetores, ok? E então o que tu queres determinar é o valor de k que satisfaça exatamente esta condição que tens aqui. Qual é o valor de k que satisfaz esta condição que podemos ver aqui? Bem, em primeiro lugar, tens de saber aqui algumas fórmulas, ok? Porque tens de saber a fórmula da norma, tens de saber aqui a fórmula do produto de uma constante por um vetor e tens de saber a fórmula da diferença entre vetores. Fórmula ou estratégia, como quiseres pensar exatamente nisso. Bem, então, aqui em primeiro lugar, sempre que eu tenho uma constante vezes um vetor, e vou chamar, por exemplo, aqui o vetor u, sendo que este vetor u teria de componentes o 1 e o 2. Quando tens uma constante vezes o vetor u, que é este caso onde tens aqui 2u, isto faz sempre desta forma. Fica então o k vai multiplicar pela componente 1, ou seja, fica k vezes o 1 e depois fica k vezes o 2. Okay? É assim que faz então a multiplicação de uma constante por um vetor. Depois traz aqui a diferença entre dois vetores. Eu vou tentar colocar aqui, por exemplo, se eu tiver a soma entre dois vetores, o vetor u mais o vetor v, e teria então aqui o vetor v de componentes v1 e v2. A soma entre dois vetores faz sempre a soma o 1 mais v1, isto dá a componente do vetor que é o resultado da soma, e depois a segunda componente será o 2 mais v2. Se tiveres a diferença entre dois vetores u menos v, isto é exatamente igual a o 1 menos v1 e depois a segunda componente será o 2 menos v2. Precisamos ainda da forma da norma, e vou chamar, por exemplo, aqui a norma de um vetor, pode ser o u. A norma de um determinado vetor é exatamente dada pela raiz quadrada da soma do quadrado das suas componentes, ou seja, a soma do 1 quadrado com o 2 ao quadrado. Este é, vá lá, o que precisas saber, as estratégias e as formas, precisas saber para resolver esta questão. Agora, para terminarmos o valor da k, vamos então trabalhar aqui a expressão. Ou seja, eu vou fazer aqui em cálculo auxiliar, vou trabalhar aqui o resultado disto que temos aqui dentro da norma. Ok? Vou então fazer aqui um cálculo auxiliar e vou determinar exatamente o que está aqui dentro da norma. E vou começar então por determinar 2u. 2u, temos então uma constante vezes um vetor, isto faz sempre desta forma. Então teria 2 vezes exatamente as componentes do vetor u, que é 10 e menos 2. Isto será exatamente igual a tu podes pensar que é uma distributiva, né? Isto vai dar a constante vezes a primeira componente. 2 vezes 10 daria 20 e depois 2 vezes menos 2 daria então menos 4. Isto é exatamente o resultado de 2u. Depois vou fazer a diferença de 2u menos v e isto é exatamente igual ao 2u, que seria 20 menos 4, e isto vou então subtrair o vetor v, que tem de componentes, visto aqui, menos 4 e menos k. Okay? Como é que fazemos a diferença entre vetores? Fazemos a diferença entre a primeira componente e depois vamos fazer a diferença entre as segundas. Ficaremos então com isto. 2u menos v é exatamente igual a 20 menos menos 4. E cuidado, 20 menos menos 4 dá 20 mais 4, ou seja, ficas com 24. E depois na segunda componente tens menos 4 menos menos k, o que dá menos 4. E menos com menos dá mais, não é? Então tens 2, 4, menos 4 mais k. Tens então aqui o resultado de 2u menos v. Agora, o que vamos fazer aqui? Vou aplicar a definição de norma, ok? Que está aqui. Vou aplicar esta definição da norma. Então a norma de 2u menos v há de ser exatamente a norma disto que tens aqui. Então isto é equivalente, a norma é exatamente a raiz quadrada da soma do quadrado das duas componentes. A primeira componente é 24, então vais ter aqui 24 ao quadrado, mais a segunda componente, que é menos 4 mais k, então mais menos 4 mais k, e isto
tudo ao quadrado, e isto terá que ser então igual a 25, e é nesta equação que, resolvendo, vais determinar exatamente o valor de k. Isto será então equivalente a eu ter a raiz quadrada. O quadrado de 24 é exatamente 576. O que tens aqui, cuidado com o que tens aqui, é o quadrado de um binómio. Okay? E o quadrado de um binómio, a mais b ao quadrado, isto é sempre desenvolvido como a quadrado mais 2ab mais b quadrado, mas eu penso que isto sabes bem, ou pelo menos deverias saber isto muito bem. E então, fazendo aqui o desenvolvimento do quadrado do binómio, repara, menos 4 ao quadrado, isto vai dar mais 16. Depois o dobro do produto, menos 4 vezes k é menos 4k, e o dobro é menos 8, menos 8k, e depois o k ao quadrado dará exatamente mais k ao quadrado, isto exatamente igual a 25. Podemos simplificar cá dentro, podemos juntar o 576 com o 16 e ficas então com a raiz quadrada. 576 mais 16 dá exatamente 592, menos 8k mais k ao quadrado, isto igual a 25. Bem, agora vou tirar aqui a raiz quadrada. Para tirar a raiz quadrada, vou então aplicar o quadrado aos dois membros. Aplico o quadrado no primeiro membro e aplico o quadrado no segundo membro. E ficamos então, aqui a raiz corta com o quadrado, e ficamos com 592 menos 8k mais k ao quadrado, exatamente igual ao quadrado de 25, e o quadrado de 25 é exatamente 625. Agora tem aqui uma equação do segundo grau, onde vou colocar na forma canónica para depois aplicar a fórmula resolvente. Ficarei então com k ao quadrado menos 8k. O 625 ao passar para o primeiro membro fica negativo, e depois 592 menos 625 dá exatamente menos 33 igual a zero. Tenho então a equação na forma canónica. O passo seguinte será aplicar-se a fórmula resolvente, que é isso que eu vou fazer aqui no slide seguinte. Tens então k ao quadrado menos 8k menos 33 igual a zero. Deixa-me só confirmar se a equação é esta. É, tudo bem. Então seguimos para a frente. Resolver isto, fórmula resolvente, k igual a menos b, então terei 8, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, terei então menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 33. E depois isto tudo então irá dividir por 2a, que é 2 vezes 1. Então, agora fazendo as contas, k igual a 8, mais ou menos a raiz quadrada. 8 ao quadrado é exatamente 64, depois aqui isto menos com mais dá menos, e depois menos com menos dá mais, então isto vai dar aqui uma soma. 4 vezes 33 dá 66, 124. A dividir então por 2. Continuando a fazer as operações, k igual a 8 mais ou menos a raiz quadrada. 64 mais 124, isto dá exatamente 186. A dividir por 2, que é equivalente então a ter k igual a 8 mais ou menos a raiz de 186 é 14 sobre 2. E agora vamos separar isto em duas soluções. Temos na primeira k igual a 8 mais 14 sobre 2, ou k igual a 8 menos 14 sobre 2. Aqui o k dá exatamente 8 e 14 dá 22. 22 a dividir por 2 dá exatamente 11. Ou então k será igual a 8 menos 14, e 8 menos 14 são menos 6. E menos 6 sobre 2 são exatamente menos 3. Ok? Ficas então aqui com as duas soluções. K igual a 11 ou K igual a menos 3. Então o K pertence a estas duas soluções, ou seja, a 3. Pertence? Não. Pertence seria se tivéssemos um intervalo. K é exatamente igual a 3 e a menos 3 e 11. Normalmente as soluções põem-se por ordem crescente, não há problema nenhum, são duas soluções pontuais. Então, os valores de k que satisfazem esta condição inicial que tínhamos aqui são exatamente estes dois valores, menos 3 e 11. Okay? O que deves reter aqui são estas pequenas fórmulas, estas pequenas estratégias. Uma constante vezes um vetor é exatamente outro vetor, não é? Cujas coordenadas iremos multiplicar cada uma das componentes pelo valor dessa constante. Tens que saber a soma entre dois vetores, tens que saber a diferença, e depois tens que saber a forma da norma, e depois são aquelas situações standard, são quadrados de binómios e equações do segundo grau. Bem, fica então aqui a sugestão de resolução. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço.